Olá pessoal, eu sou a apresentadora Emanuele. Eu sou Fabiana Costa, comentarista. E esse é o Ciência em Foco, uma conversa sobre direito, justiça, educação e transformação social. Nesse episódio, nós recebemos o Marcos Costa, que é conciliador e mediador aqui do Escritório Escola da Universidade Selma, e o aluno Juan Pedro, que faz também parte do projeto. Hoje a gente fala sobre como a atuação do Escritório Escola aqui na universidade tem ajudado pessoas a alcançar o direito, e isso é pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós vamos começar com o Marcos, perguntando para ele qual a atuação do Escritório Escola e como o escritório ajuda os alunos do curso de Direito. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? A gente fica muito feliz em poder falar do nosso trabalho, falar do trabalho que a gente desenvolve dentro da Universidade Selma e no curso de Direito. O Escritório Escola é um campo de estágio, tá? Pode-se dizer que é um laboratório onde o aluno do Direito que chega até o 8º período, né? 8º, 9º e 10º período, ele vai atuar com a gente, desenvolvendo habilidades e o conhecimento que ele adquiriu em sala de aula, que a gente chama da prática obrigatória, né? Que é curricular do curso de Direito. Então é aquele momento onde o aluno ele vai ter a oportunidade de desenvolver no campo de estágio as habilidades e conhecimentos que ele adquiriu em sala de aula, tá? O Escritório Escola ele funciona nos mesmos moldes da Defensoria Pública, tá? Onde os critérios para atendimento da população são dois iniciais, que quanto à renda, nós atendemos o público que ganha até 3 salários mínimos, tá? E esse cliente ele tem que se enquadrar em relação à questão da nossa área de abrangência. Nós atendemos a população na Grande Ilha de São Luís, tá? São esses dois aspectos. Certo. O estágio obrigatório, ele vai muito além de só prestar atendimento jurídico, né? Como você disse, essa questão do aluno pôr em prática tudo que ele aprende teoricamente nas aulas, e ele também contribui para a justiça social, né? O direito à cidadania dessas pessoas que são atendidas dentro dessas ações que vocês fazem, e até mesmo aqui, né? Que as pessoas podem vir da comunidade para o escritório quanto vocês irem até ela. Exatamente. Essa é uma das preocupações do nosso escritório escola e da Universidade Selma, né? Quanto ao curso de Direito, essa função social, tá? De conseguir entregar para a população mais vulnerável esse acesso à justiça, um acesso à justiça justo, né? Que a gente chama... esse momento que a gente pode oportunizar que aquele cliente, que ele não tem condições de pagar um advogado naquele momento, ele terá o acesso à justiça quando procurar o escritório escola. Nesse momento a gente consegue entregar para ele uma questão social, tá? Porque a própria Constituição, ela assegura que o direito à justiça, ele é um direito basilar do ser humano, né? Em relação a esse atendimento à população em situação de vulnerabilidade, quais são os casos mais frequentes, o que mais aparece lá no Escritório Escola? É uma pergunta interessante essa tua, porque a gente consegue levantar aqui como dado estatístico que, em regra, o nosso carro-chefe de atendimentos lá são demandas voltadas para o direito de família, que seja divórcio, pensão alimentícia, regularização de guarda, visitas, né? Paralelo a isso também nós pegamos muitas questões da relação de consumo, das áreas cíveis, trabalhistas também. Então, respondendo essa tua pergunta, basicamente são essas 3 demandas que a gente mais resolve no escritório escola. E como é feita essa triagem, esse encaminhamento? Como é que eles chegam até vocês? Por ficar ali próximo à Defensoria Pública, né? A gente acaba tendo vamos dizer assim, somos agraciados, né? Por conta dessa questão, porque a Defensoria Pública recebe muitos clientes em estado de vulnerabilidade e, por vezes, eles não conseguem, né, atender essa população de uma forma eficaz, como vamos dizer assim. Então, muitos desses clientes são encaminhados para o escritório escola. Eles chegam de lá, vão para a Defensoria Pública e acabam retornando para o escritório escola pela própria indicação da Defensoria Pública, tá? Chegando no escritório escola, o que é feito, tá? De imediato. É interessante dizer também que a nossa secretaria ela é formada por alunos também do curso de Direito, tá? Então, todos que trabalham no escritório escola, eles são ligados ao curso de Direito, tá? Quanto à secretaria do escritório, que a gente chama de estagiários não obrigatórios, tá? Que o Juan daqui a pouco vai falar, que também fez parte dessa secretaria. A gente recebe o cliente naquele momento, tá? Por ordem de chegada, não tem senha, por ordem de chegada. Feito isso, ele se encaminha até a secretaria, solicitado a ele o RG, né, CPF, para que a gente faça primeiro um atendimento, um registro inicial,
E naquele momento, os meninos fazem uma triagem inicial, perguntando de uma forma bem minuciosa qual o tipo de demanda que ele está procurando, qual o tipo de serviço que ele está querendo. Naquele momento, a gente não vai se aprofundar muito no atendimento, tá? Basicamente é perguntar qual a demanda, qual o caso você quer resolver, o que aconteceu, coleta os dados dele, coloca no livro, registra aquele atendimento, coleta uma assinatura e naquele momento é feito um encaminhamento para uma cabine de atendimento, que lá estarão os alunos do curso de Direito, que são distribuídos por cabine, e esse cliente ele vai ser direcionado para lá, tá? Certinho. E agora a gente quer conversar com o Juan para perguntar para ele qual é a experiência dele, tendo essa experiência prática, que é muito importante para a sua formação acadêmica, né? E como é que você vê como um futuro profissional, sendo que você já está tendo essa experiência agora com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que é muito importante. Bom dia. Bom dia. Aqui do lado do conciliador Marcos, do terceiro Sejusc. Como o Marcos falou, tive a oportunidade de estar nas duas funções, tanto da secretaria, estagiário de lá, fazendo toda essa triagem do cliente até a cabine dos alunos, enquanto está em férias, que a gente também tem tanto obrigatório quanto de férias no escritório escola. A oportunidade de estar na secretaria me deu esse leque, principalmente de ter a primeira experiência no estágio real. Foi o meu primeiro estágio no escritório escola. Cheguei, não sabia, era apenas um menino, a gente se diz assim, que está querendo aprender, porque, como vocês falaram, a teoria é uma coisa e a prática no direito é completamente diferente. Sim. E a gente, quando a gente começa o direito, a gente já quer estar, como é isso, como é aquele caso, como é assim, e a gente já quer estar praticando. Mas essa oportunidade eu tive no quinto período, com a antiga gestora, que era a coordenadora, a Alessandra, e deu essa oportunidade, tanto ela quanto os outros estagiários, a secretária Vânia e o Paulo Everton, que me ajudaram a ter essa oportunidade. E tive esse leque, tanto com o Marcos, de querer aprender, querer estar vivendo esse aspecto, que a gente sabe que na história privada, muitas das vezes a gente não vai ter essa oportunidade de estar frente a frente com o cliente. Às vezes vai ser só o advogado e tu vai fazer sua peça ali, tranquilamente. Mas quando você está naquela iniciativa, iniciando o curso, tendo a primeira experiência de estar com o cliente dia a dia, estar presenciando, às vezes o cliente não está de bom dia, às vezes o cliente quer reclamar alguma coisa, mas quem é a primeira porta para ele falar? É o estagiário, é quem está na secretaria. Então esse leque é muito importante para o aprendizado. Creio eu que seria muito de grande valia que muitos dos alunos tivessem esse contato já no terceiro, quarto período no escritório escola. Porque, como eu falei, a gente entra um menino, mas a gente sai ali, já sei muitas coisas, mas claro que a gente não sabe tudo, a gente sempre tem que aprender, até depois de formado. Sim. Então, o escritório escola me ajudou muito, tanto na parte da secretaria como na cabine, fazendo, protocolando, pegando todo o caso do cliente, conversando com o advogado, saber do início ao fim do que ocorreu com o cliente, até o trânsito julgado, até sair a sentença. Então, para mim, eu acho que um conhecimento que eu levo, gratidão também ao Marcos e todo o escritório escola, por isso, porque eu acho que é a oportunidade que todo aluno, principalmente de terceiro e quarto, que quer aprender, que quer iniciar essa prática jurídica, seria de grande valia estar no escritório escola para ter esse leque, porque a gente não tem só o escritório escola, tem um terceiro Sejusc também, que é o Marcos e a Marília fazendo a conciliação, que o aluno pode estar fazendo também, ajudando, pode estar com o Marcos observando como funciona uma audiência em si. Muitos alunos chegam no 8º, até no 10º período ainda não sabem fazer, ainda não sabem qual a audiência eu posso assistir, qual caso eu devo assistir, qual caso eu devo me interessar. Tudo isso é muito importante. Isso traz tanto para o desenvolvimento pessoal, né, acadêmico, profissional, né, para os alunos que têm essa oportunidade de estar, como já foi dito, colocando em prática a teoria, né, e o desenvolvimento como os profissionais mais éticos e socialmente comprometidos com a sociedade.
Exatamente, era exatamente isso que eu queria te perguntar sobre essa questão desse contato com o público. Te traz um sentimento mais ético, mais de compromisso social com as pessoas, já que tu já está tendo esse contato direto com as pessoas, que muitas vezes as pessoas, os que estão se formando não têm essa oportunidade, né? E acabam que se tornam profissionais que não são tão sensíveis, não são tão, como é que eu posso dizer, receptíveis com o público. E essa experiência já te torna mais sensível? Eu acho que o primeiro momento é um desafio, porque as relações humanas é isso, né? Principalmente porque você não vai saber quem está chegando, como o cliente vai chegar, como está a emoção naquele momento. Porque já teve casos de marketing pegar o cliente, e o cliente só quer conversar, só está lá para ser ouvido. E tudo isso a gente tem que ter a sensibilidade, como vocês falaram. Porque a gente não, como eu vou me pegar naquela situação? Acho que é mais aí, ter o controle emocional de si. Porque a gente tem que saber que o profissionalismo é uma coisa, mas o cliente vai contar uma história linda para vocês ali. Mas a gente não pode deixar se levar pelo emocional. Tá com aquela sensibilidade, mas realmente, será se isso tá certo? Será se realmente ele tá certo? Uma coisa é ele falar pra gente que está ali, né, no primeiro momento, o estagiário, o advogado. Mas no caso concreto, será se realmente ocorreu o que ele está falando? Sim. Então, o lado emocional, a gente tem que sempre deixar para o cliente, tem que ter controle. A gente, como a gente está como um profissional ali, a gente nunca deve levar, eu vou pegar essa causa só porque o cliente me sensibilizou. Não, às vezes não é assim. Às vezes eles falam uma coisa, mas na prática é outra história, entendeu? Então, pelo lado ético, isso dá, a gente evolui muito com isso, né? Porque a gente está aprendendo, cada ser humano é diferente, a forma que a gente é tratado, a forma que eles chegam para conversar, muitas das vezes alguns já chegam querendo uma discussão, ou como está meu caso, quero isso, o advogado está fazendo isso, e a gente tem que estar ali, manter sempre esse controle, porque se a gente deixar se levar pela sensibilidade, muitas das vezes a gente vai perder o centro do nosso profissionalismo e, a gente vai pegar uma briga que às vezes não faz sentido, entendeu? Porque o cliente, muitas das vezes, principalmente no escritório escola, a gente vê que a gente chega, né? O cliente chega, conversa com a gente, mas chega para o advogado, a conversa é outra história, é outra demanda, entendeu? E a gente sempre tenta entender a situação. Então, sim, pelo lado ético, pelo lado profissional, isso é de grande valia, porque nos torna, assim, tanto pelo controle emocional, mas nos torna mais profissional. Mas sempre tem aqueles casos que a gente sempre deixa se levar um pouco, né? Porque a gente não é de ferro, né? Então, acho que é muito por esse lado, entendeu? A experiência ela vai meio que facilitando esse olhar mais crítico em vocês, né? Nesse atendimento, conhecendo os clientes como são, né? E isso é de fato muito importante, né? Quando vocês já saem mais preparados, já sabem como são as situações, né? Durante esse processo. Esse é justamente, Fabiana, o diferencial do escritório escola. Por exemplo, um grande advogado não vai deixar um estagiário atender o seu próprio cliente naquele momento, mas Sim. Essa oportunidade que o aluno do direito tem aqui no escritório escola, na Universidade de Sergipe, de atender aquele cliente, entender que dores, né, que anseios tem por trás daquela conversa, é algo que o escritório escola consegue entregar para o aluno. Sim, tá? sim. E você pode me perguntar, mas em relação a essas demandas, como foi perguntado anteriormente, qual tipo de demanda vocês mais pegam? O que a gente observa? Além de ser demandas, por exemplo, de família, não significa dizer que um divórcio que eu fiz lá não vai ser igual ao outro. Então, são pessoas diferentes. Então, nesse momento, a gente desenvolve com o aluno aquela prática de saber como atender, saber entender o que está acontecendo. Lá a gente tem um cuidado, por exemplo, se chega uma mulher vítima de violência doméstica, que ela já chega ali na recepção chorando, a gente tem o cuidado de fazer uma triagem mais especializada para fazer com que aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, ela seja atendida preferencialmente por cabines onde tem mulheres. Porque Sim. ela já vem de uma situação onde ela foi agredida por um homem, e você colocar aquela mulher numa cabine de atendimento, que são mini escritórios lá, juntamente com 3 homens atendendo,
aquilo vai reter o emocional daquela mulher, né? Ela não vai se sentir confortável para narrar, se sentir confortável para dizer o que de fato está acontecendo. Então a gente tem esse cuidado de fazer na triagem esse encaminhamento de uma forma mais específica, tá? Sim, em relação, a gente sabe, né, a gente pesquisou, conversou com bastante alunos lá do escritório escola, e a gente viu que o escritório também tem um peso científico de produção de conhecimento científico em relação à produção social, como já foi citado, e a gente queria que você conversasse com a gente também sobre essa produção científica do escritório escola, tanto para os alunos quanto para os professores. Certo. É importantíssimo, porque o escritório escola, ele tem esse viés também de científico e de formação social, tá? Como a gente costuma dizer, o aluno, quando ele vai para o escritório, ele tem um choque de realidade, tá? Então, naquele momento ali, ele está construindo dados científicos e de caráter social que fugia da realidade dele de sala de aula. Então, naquele momento que ele começa a atender um cliente, né, e ele começa a entender que aquele tipo de público, ele demanda mais naquelas áreas, e isso é colocado numa ficha de atendimento e repassado para a secretaria como dado científico, como dados em números, vamos assim dizer, que eu até trouxe números para vocês aqui que eu vou apresentar também, como a gente costuma dizer, formar profissionais para que eles atuem na sociedade. Então, essa é a da evolutiva do escritório escola, tá? De pegar aquele aluno, coletar dados naquele momento ali do atendimento, coletar dados durante os 3 meses que ele fica com a gente, entender quais tipos de demandas, quais são os anseios da sociedade em relação àquele tipo de demanda, o que pode ser feito, né? Desenvolver a partir dali uma pesquisa de TCC, com base naquelas experiências que eu vivi dentro do escritório escola. Então, o escritório ele tem esse viés científico e social, de caráter de formação social também. Sim, certo. E quais são os dados? Você pode nos apresentar o que exatamente sobre o crescimento e a... Exato. Aqui eu trouxe para vocês dados de 2022 até 2024.1, né? De atendimentos iniciais no escritório escola no ano de 2022, nós tivemos cerca de 1.259 atendimentos, isso iniciais, tá? Porque o cliente ele retorna também, seja para entregar um documento, porque o atendimento não ficou muito bem esclarecido naquele momento, ficou pendente alguma informação, tá? Então, no ano de 2022 foram 1.259 atendimentos, 1.036 retornos, consultoria simples, o cliente vai lá só para obter uma informação, foram 706, consultorias que viraram parecer, que é uma síntese opinativa, tá? Dos nossos advogados e alunos, foram 325, um total de 3.326 atendimentos, tá? Isso em 2022. Quando eu passo para 2023, eu percebo que esses números eles têm uma crescente, tá? Totalizando aqui 4.886 atendimentos. E isso para a gente é muito gratificante, porque mostra que o escritório escola está tendo um alcance social. E as pessoas estão procurando mais o escritório escola. Vocês me perguntaram, como essas pessoas chegam lá? Muitas das vezes o cliente que a gente atendeu inicialmente, ele retorna com um familiar, com um amigo. Então, para a gente é um feedback positivo no sentido de entender que nosso trabalho ele foi entregue, ele foi aceito, ele foi validado, e aquilo transformou em segurança para aquele cliente, para que ele retorne para a gente, tá? E só para fechar a questão de dados, em 2024 até o meio do ano, foram 773 atendimentos, retorno 768, consultoria simples 742 e parecer jurídico 160. Só metade do ano, esse número chegou a 2.443, tá? A gente não fechou ainda esse quantitativo. Então, isso mostra que uma crescente em relação aos nossos atendimentos. Esse atendimento, ele inclui também as ações que vocês fazem? Inclui. Além desse trabalho junto com o aluno nas cabines, no próprio escritório escola, a gente desenvolve ações sociais, tá? O escritório ele é convidado a participar de muitas ações sociais, onde a gente consegue deslocar parte dos nossos alunos para atender a comunidade nessas ações. A gente leva também o centro de conciliação. É feito o atendimento normal lá, sob a supervisão dos advogados. O aluno consegue fazer o atendimento fora do campo de estágio, e esse cliente ele fica de retornar para a gente depois uma oportunidade para a gente dar prosseguimento para a demanda dele.
Nossa, muito interessante. E, gente, nós queremos agradecer a vocês pela oportunidade de nos explicar melhor, fazer mais conhecido esse projeto que é tão maravilhoso, que merece sim ser alavancado. E nós queremos agradecer a você também que está nos ouvindo, que está nos vendo. Esse foi o nosso podcast Ciência em Foco, com foco no Escritório Escola aqui da Universidade Selma. E se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até mais. Até mais.